Voltando no segundo bloco, vamos passar mais uma vez a palavra para o professor Cabral, para que o professor Cabral fale a respeito dos limites de negociação do negócio jurídico processual. Ótimo. Como você já introduziu no fim do primeiro bloco, Zé Roberto, os negócios jurídicos processuais sempre foram demonizados por uma lógica publicista que se instalou no processo, não foi só no Brasil, foi em grande parte da tradição romano-germânica, de ver o processo como algo do Estado, ver um interesse público no exercício da jurisdição, que levaria para o nosso tema, claro que isso teve repercussões diversas em diversos temas, mas levaria para o nosso tema a impossibilidade de as partes definirem o procedimento por atos de vontade. Então, o arquétipo do ato processual seria sempre o ato jurídico em sentido estrito, nunca o negócio jurídico, que todos os efeitos já seriam normalmente uma decorrência da lei. A norma processual só seria a norma legislada e nunca a norma convencional. Então, nós fomos todos, não só você, eu também fui doutrinado dentro dessa ideia. Nós fomos ensinados por gerações e gerações de professores que colocaram isso na nossa cabeça. Então, entender que algo mudou é um pouco complicado mesmo. Entender que a gente não pode ter uma jurisdição que seja organizada para o próprio Estado é entender que um hospital não pode ser organizado para os próprios médicos. A gente tem que prestar jurisdição olhando para as necessidades de quem busca o judiciário. E eu costumo dizer que antes a gente vivia um modelo dual. Muitas pessoas dizem que o negócio jurídico processual vai reduzir o acesso à justiça, porque vai criar desigualdades, ou que vai ser pior para os mais desafortunados, para os pobres, etc. No meu modo de ver, ele incrementa o acesso à justiça, porque a gente vivia um modelo maniqueísta em que, de um lado, a gente tinha um processo estatal rígido, inflexível e ineficiente, que é o processo que eu brinco, que é o processo Zagalo. Se você quiser vir para cá, você vai ter que me engolir. Não tem jeito de mudar. E de outro lado, a gente tem o processo da arbitragem, que era privado, liberal, em que tudo podia ser feito, adaptado, flexível, mas era caríssimo. E a gente não tinha um instrumento híbrido em que quem não tinha dinheiro para ir para a arbitragem pudesse mesmo assim ir para a justiça estatal e adaptar aquilo para as suas necessidades. Então, compreender a jurisdição sob a ótica de quem vai buscar o judiciário é fundamental para a gente quebrar um pouco essa premissa de inadmissibilidade das convenções em razão do publicismo. Eu não quero, de maneira alguma, negar o publicismo, negar que existem interesses públicos através da jurisdição, negar a importância disso para o Brasil, principalmente no período pós-ditatorial de resgate da democracia. O judiciário teve e tem na nossa sociedade nos últimos 30 anos uma importância muito grande, e isso talvez tenha sido também fruto dessa concepção publicista de jurisdição. Mas a gente foi longe demais. A gente foi longe demais a ponto de se ignorar a vontade das partes no processo, do juiz pensar que ele pode exercer todas as funções, de atuar de ofício, mesmo contrariamente à vontade dos litigantes. Então, esses desvios, que eu chamo de hiperpublicismo, é que a gente tem que evitar. O publicismo em si é uma coisa positiva. Enxergar que o Estado realiza objetivos públicos através da jurisdição é algo positivo. Mas a gente não pode esquecer que eles têm que ser equilibrados com os interesses privados das partes, e que o maior interesse de todos ali é que quem tem direito, quem tem o direito material, saia do judiciário com o direito material. E as convenções processuais são uma forma de atuar isso de forma mais eficiente e adaptável. O publicismo também não pode esquecer que o processo não deve ser sempre retratado como uma guerra, um duelo, uma disputa, a paridade de armas. Essas imagens sempre levaram a uma impressão de que não há espaço para consenso no processo. O processo é um espaço de beligerância, então não tem consenso. Ora, se isso é permitido na arbitragem, deve ser permitido no processo estatal, embora tenhamos divergências sobre a quem deve ser dado o direito material, podemos ter espaços de consenso sobre qual procedimento que vamos adotar para chegar até uma decisão sobre o direito material. E é isso que a gente quer implementar com um negócio de direito processual. Então, onde eu quero chegar? O publicismo processual não é contrário às convenções processuais, ele é compatível com as convenções processuais. A questão é o limite, a questão é o controle, a questão é saber onde a gente vai chegar, esse é o ponto. Então, o Ayub perguntou no primeiro bloco sobre acordos para ampliação de sustentação oral. Esses acordos para ampliação de sustentação oral, para mim, não são negócios jurídicos processuais, por dois motivos. Primeiro, porque eles são inadmissíveis, porque eles transferem externalidades para o judiciário, eles criam problemas estruturais para um terceiro, que é o judiciário, o Estado juiz, que não é parte da convenção.
Da mesma forma, eu já vi por aí as pessoas convencionando que caso haja oitiva de testemunhos no estrangeiro, isso terá que ser feito por uma tecnologia tal de videoconferência. Se o judiciário não dispõe daquela tecnologia de videoconferência, a convenção é inválida, porque ela está transferindo externalidade por um custo excessivo daquilo para o judiciário. Então, essa é a ideia também de quando existe criação de espaços de sustentação oral, onde ela não está prevista na lei, porque o judiciário não se estrutura para aquela organização, e também para ampliação desse tempo de sustentação oral. Me parece que isso não é admissível. Além disso, isso impacta interesses de outras partes, de outros processos que terão seus casos julgados naquele mesmo dia. Sim. Então, às vezes, um advogado lá pediu preferência, ele estima que ele vai sair dali às 3, 4 horas da tarde, vai ser o 3º ou 10º processo a ser julgado, e depois ele volta para uma reunião no escritório dele. Se uma parte que celebrou um negócio processual anterior estendeu o seu tempo de sustentação oral, ela está impactando a vida daquele outro advogado, daquela outra parte que está presente para o julgamento. Então, é da lógica negocial em geral, tanto no direito privado quanto no processo, que as partes só possam deliberar sobre situações jurídicas próprias. Né? Isso é uma fronteira clara. Uma fronteira clara, é a relatividade dos contratos. Eu não tenho como deliberar sobre situações jurídicas de terceiro, sem a anuência do terceiro. Sem ele ser parte do negócio, não existe isso. O que me parece problemático é você sistematizar isso. Porque a gente pode ficar aqui discutindo caso a caso e definindo caso a caso o que pode ser negociado ou não. Mas eu acho que o interesse maior de todos é que a gente tenha um método. Isso. Alguma coisa que uniformize o entendimento. Que sirva como parâmetro, né? O professor teria algum método para sugerir? Olha, eu tenho uma sugestão. Balizas para seguir? Eu tenho algumas balizas. Eu tenho algumas sobre limites, né? Eu tratei o tema no capítulo 5 do meu livro. É o seguinte. Primeiro, eu acho que alguns parâmetros não devem ser usados. Tem gente já falando isso por aí. Por exemplo, parâmetro de bons costumes. A Convenção Processual que feriu os bons costumes. Eu lembro que o STJ, em 2002, desse processo começou em 98, decidiu um caso em que se questionava se uma pessoa de orientação homoafetiva poderia funcionar como testemunha. E o cerne da discussão era bons costumes. Isso em 2002. Então, notem o que já foi feito em nome dos bons costumes para definir regra processual. Então, me parece que hoje em dia restringir, limitar ou controlar convenções processuais com base nos costumes que a pessoa tenha privadamente ou na sua vida social, me parece algo do século XVII. Como legítima defesa da honra. Então, outra coisa que me parece equivocada é utilizar o parâmetro da arbitragem para os negócios jurídicos processuais. Eu chamo a atenção para 2. O primeiro é a ordem pública. O CPC achatou o conceito de ordem pública, só está previsto em um artigo referente à cooperação jurídica internacional. Também não fala mais em questões de ordem pública, que eram 2 questões que faziam com que a ordem pública processual se tornasse um tema da ordem do dia sobre a égide do Código anterior. Então, como o CPC não trata mais de ordem pública, senão no plano internacional, onde aí sim existe uma literatura, existe algo mais denso com que se possa trabalhar, me parece que a ordem pública é algo que deve ser evitado como parâmetro para controlar as convenções processuais. Lembro que a ordem pública no Brasil, ao mesmo tempo que ela serve para que as pessoas justifiquem que a língua do processo tem que ser a língua portuguesa, serve como motivo para decretação de prisão preventiva no processo penal. Então é um conceito muito fluido. Outro parâmetro da arbitragem que me parece inadequado é o parâmetro da indisponibilidade sobre o direito material. A lei de arbitragem fala que serão arbitráveis, a arbitrabilidade objetiva se dá sobre direitos patrimoniais disponíveis. E agora, com as últimas reformas do ano passado, abriu um espaço um pouco maior para a administração pública. Mas o artigo 190 do CPC, ele trabalha uma cláusula muito mais ampla. Ele não fala em direitos patrimoniais disponíveis, ele fala em direitos que admitam autocomposição. Por isso, é possível haver convenção processual celebrada pela Fazenda Pública. Aliás, elas já são feitas em parcelamentos tributários, as pessoas não percebem, mas quando existe promessa de desistência de ações ou promessa de existência de embargo de execução, aquilo é uma convenção processual. Isso já existia. Deixa eu fazer uma colocação rápida aqui, Zenir. 2 questões. Primeiro, eu quero repetir, eu sou absolutamente a favor da coparticipação. Eu acho que isso legitima o processo, isso resulta numa melhor prestação jurisdicional em todos os sentidos. Segundo lugar, esses negócios, vamos chamar de convenções arbitrais, elas têm impacto no funcionamento da justiça, nos atos cartorários. Terceiro lugar,
Eu falo por mim, pela Márcia, como magistrados, acho que o Zé também, o Zé Roberto trilha no mesmo caminho. Nós somos todos consequencialistas jurídicos, nós sempre pensamos nas consequências de uma decisão judicial. Sob o ponto de vista econômico, que isso a gente não pode mais se distanciar. O direito não basta por si só. O juiz tem que levar em consideração tudo que está no seu entorno. Ele não vai resolver um caso pontual, falei num outro programa recentemente, ele não vai levar em conta somente aquele caso pontual, ele vai ter que perceber qual é a consequência no seu entorno, qual é o impacto daquela decisão. Havendo uma convenção uma convenção, um negócio jurídico, sob o ponto de vista econômico, isso é um ambiente fértil para o investimento? O investidor vê isso com bons olhos ou vê isso com desconfiança? Por exemplo, quando há uma incerteza sobre determinadas práticas de atos processuais, como é que o investidor olha lá de fora para o nosso judiciário? Porque o judiciário é um indutor de investimento. A depender de como ele funciona, o investidor se sente mais à vontade de vir ou não. Qual é a sua opinião? Eu concordo totalmente com você, Ayub. É o seguinte, uma das grandes vantagens dos negócios jurídicos processuais é a previsibilidade. Quando qualquer indivíduo chega para um advogado, conta o seu drama, narra a sua história, e o advogado tem que responder uma pergunta que talvez seja das mais difíceis hoje para o jurista no Brasil, né, que é aquela pergunta: e aí, doutor, vou ganhar? O advogado ele leva em consideração diversas variáveis. Se o STF já tem súmula vinculante, se tem precedente do pleno, se não tem, se nunca apreciou a matéria, se tem regulamento da Receita, ou se tem decisão anterior em outros casos, se já está distribuído por um juízo que já tenha decidido, se a lei é clara, se não é, se a doutrina está com ele. Então são diversas variáveis. Nem assim ele pode responder que ele vai ganhar o que aí, pois é a segunda pergunta, mas é quando vai ganhar? Então veja, quando vai ganhar também é algo economicamente favorável. Sem dúvida. Então, levando em consideração todas essas variáveis, ele vai estimar a vitória ou a derrota. Ele vai dizer, vamos ajuizar a ação, ou vamos entrar com recurso, ou não. Né? Então ele estima isso. Agora, o que é importante da previsibilidade dos negócios processuais? Nessa estimativa que sempre se fez, o procedimento sempre foi considerado uma constante, não uma variável. Nesse cálculo que todos nós fazemos, quando a gente vai pensar se eu vou ganhar ou vou perder no judiciário, o procedimento não entrava no jogo dessas variáveis. Agora ele entra também com uma variável. Então, se você puder planejar o procedimento, celebrar um acordo e reduzir essa incerteza, você tem como estimar com muito mais precisão se e quando você vai ganhar. E como você vai ganhar. Novamente precificou. Precifica e tem previsibilidade. Então essa é uma das grandes vantagens do negócio processual. E veja, esse problema não é só um problema do investidor. Você falava ali de como economicamente isso pode ser bom para o judiciário. Muitos juízes veem o negócio jurídico processual como algo que gere um certo medo dos magistrados por causa de uma perda de poder. Porque quem está decidindo sobre o procedimento não é mais o juiz, são as partes. O Instituto é para ser assim. Mas não me parece que, quando você começa a conversar um pouquinho sobre o tema, os próprios magistrados, eu fico feliz de ouvir a tua opinião, a Márcia também como ex-magistrado, mas de ver essa inserção do tema entre os magistrados, porque quando você começa a conversar um pouquinho mais, os magistrados percebem que aquilo não vai ser um problema. Tá? Primeiro por quê? Porque negócio jurídico processual não vai ser do dia a dia, não é para todo o processo, não é para ser assim. Ele vai ser de alguns processos onde vale a pena a negociação. Porque para você negociar, gastar tempo, energia, dinheiro, contratar um especialista, demorar para celebrar o contrato, para o processo ser mais complexo do que ele já é, você não precisa negociar, basta a incidência da lei. Sim. Então passa a ser desinteressante negociar para aquele fim. Então a tendência dos negócios jurídicos processuais é sempre cortar a formalidade. Cortar a formalidade é melhor para o juiz, porque aquilo vai tornar o processo menos tormentoso e mais rápido. Você deu o exemplo, antes da gente começar a gravar, do calendário processual que está no artigo 191. Um dos efeitos mais importantes do calendário é dispensar as intimações. Claro, todo mundo já sabe, o dia que tem que comparecer para a audiência, quando tem que Olha trazer... o impacto cartorário. Você reduz o impacto cartorário nas serventias. Então isso é bom para o judiciário. Então me parece que quando você começa a conversar sobre o negócio jurídico processual, o negócio jurídico processual não é o problema da audiência de conciliação e mediação 334. Essa cria problema de gestão. O negócio jurídico processual não deve criar problema de gestão. Então, eu costumo referir a uma objeção da desordem e do caos. Os juízes ficam muito nervosos pensando que cada processo vai ter um mini CPC. E se ele tiver que aplicar um mini CPC, a vara não anda, porque
a serventia judiciária precisa de um certo mecanismo fordista de produção, né? Uma McDonaldização do judiciário para que aquilo consiga funcionar. Então, se cada processo eu tiver que ver como vai ser feita a citação, por exemplo, eu teria um problema de gestão, mas negócio jurídico processual não vai ser feito em todo o processo. E quando ele for feito, certamente vai ser para simplificar a citação. Então aquilo não vai entrar na pilha de digitação de mandado, vai entrar no WhatsApp do diretor de secretaria chamando as pessoas para audiência, que é a simplificação que foi operada pelo Isso quando as pessoas se utilizarem desses meios modernos. Porque se é livre a convenção, elas podem querer que a citação seja por oficial de justiça, por exemplo. Se é livre a convenção... Eu acho que toda vez que eles convencionarem qualquer coisa que vá gerar um custo para o judiciário, não é negócio jurídico processual, entra naquela hipótese que nós estávamos falando antes, de criar uma externalidade para o Poder Judiciário. Então há uma limitação nessa negociação, que é não criar mais custo para o judiciário. Então eu posso melhorar a situação do judiciário, agora piorar jamais. Mas o grande problema é que hoje você tem padrões de produção em série dentro dos cartórios. Muitas vezes até dentro dos cartórios há organização interna, de modo que um funcionário seja responsável pela citação, o outro funcionário seja responsável pelo processamento. Isso é muito comum. E o negócio jurídico processual pode criar um processo que não se encaixe nessa rotina, nessa rede produtiva, tá? E isso traz prejuízo para o Estado, na medida em que ele não vai poder fazer aquela produção em série que otimiza o serviço judicial. Tá? A grande resistência que eu tenho visto, e não estou dizendo que seja a minha opinião, porque eu também sou favorável ao negócio jurídico processual, acho só que ainda não temos uma fórmula de intermediária que tenha sido encontrada para que a gente possa adotá-lo com maior amplitude. Essa é a grande minha preocupação, é que ao invés de melhorar o serviço da justiça, essa quebra da produção em série pode piorar, na medida em que, como você falou no caso da sustentação oral, tá? Eu ter uma sustentação oral maior, eu atrapalho os outros. Eu ter um processo com um procedimento diferente, eu atrapalho a produção do cartório. Então, quer dizer, em que medida está o interesse do terceiro quando você trata de norma processual? Essa que me parece ser a grande questão. E ainda não vi, embora, quer dizer, o seu trabalho brilhante sobre o assunto, uma solução que satisfaça todas essas questões. Me parece que isso é uma questão que ainda precisa ser discutida e aprimorada. O caso da arbitragem é muito interessante, né? Porque é um mundo paralelo. Tá? É uma coisa até que eu tenho dificuldade de entender. Por que na arbitragem se tem tamanha liberdade e no judiciário não? Porque é serviço jurisdicional do mesmo modo, embora prestado por entidade privada ou por particulares. Mas é uma jurisdição que está se prestando ali. Tá? Então por que tem toda essa liberdade e no processo não tem? 10 processos. No processo judicial não tem. Mas será O juiz tem 4 mil. Agora não é a tendência? Vamos fazer o seguinte, o tempo está acabando desse bloco. Vamos desenvolver essa questão no próximo bloco, ok? Então vamos encerrar esse bloco.